Avisa a gente quando entrar, para a gente... Aviso, sim, senhora. Está quase entrando. Muito obrigadíssima, senhora. Zuckerberg, hein? Inferno, Zuckerberg. Esse menino, hein? Tudo isso por causa que ele não fazia sucesso com as mulheres. Olha Vocês onde... estão ao vivo. Ah, já? Oba! Boa noite a todos os internautas que nos acompanham pela página do Fórum de Ciência e Tecnologia. O Fórum de Ciência e Tecnologia é um fórum que reúne várias entidades e vem mais uma vez ao público propor uma atividade. Nessa atividade nós discutiremos a reforma administrativa. Todos os nossos palestrantes aí apostos, o Paulo Lindsay estava numa assembleia, saiu de uma, entrou em outra, e aqui já estavam aqui conosco José Benito e José Celso. Eu vou apresentar cada um deles apropriadamente, enquanto o Paulo Lindsay se ambienta, né? Para quem nos assiste, temos aí um quadrinho com suporte técnico do SINDCT. SINDCT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da Ciência e Tecnologia, e está aqui nos dando o apoio técnico através da Fernanda. E vamos lá então, gente. O povo aí já estava chegando e a gente aqui atrasou, né? Então, agora continuem conosco, já podem pegar o link, divulgar o link aí que está no Facebook para os demais colegas, para os demais interessados, no tema da reforma administrativa. Então, isso já está sendo feito também por nós, e contamos com vocês para ajudar a divulgação do tema, a propagação da boa informação. Vou começar aqui apresentando os nossos expositores e já vou informar a ordem em que exposições de 15 minutos serão feitas e, em sequência, esperamos receber de vocês, todos e todas, perguntas, questionamentos, para, em prosseguimento, nós termos um bom debate. Nós temos aqui conosco José Celso. O José Celso é doutor em Economia, servidor público federal no IPEA e presidente da AFPEA Sindical. Nós temos aqui também o Paulo Lindsay, que é o diretor da CBGE e coordenador do Núcleo de Auditoria Cidadã da Dívida no Rio de Janeiro. E o José Benito, que representa hoje aqui as entidades do Fórum de CIT, é mestre em História pela UERJ, tecnologista em CIT e diretor da Ascom no Rio de Janeiro. E eu sou Renata Belzunces, do GESE, e assessoro o SINDCT, e estou aqui na função de mediar e facilitar essa conversa. Nós estamos propondo uma ordem de apresentação em que comece com o José Celso, seguida do Paulo Lindsay e depois do José Benito. 15 minutos para cada um. O tema em discussão é a reforma administrativa, consequências para os servidores e o cidadão. O que podemos esperar dessa proposta da PEC 32 desse ano, que está aí no Congresso Nacional entregue desde o início de setembro? José Celso, com você. Muito bem. Boa noite a todos e todas que nos acompanham aqui. Queria inicialmente agradecer o convite dos colegas aí do Fórum do CIT, vários amigos aqui em Brasília, outros esparramados aí pelo Brasil. Cumprimentar os colegas aqui de mesa, começar pela Renata, colega do Diese, José Benito, Paulinho do IBGE. Grande prazer e ótima oportunidade para a gente avançar um pouco nesse trabalho que é dos mais relevantes, né, de criar uma rede, né, de entendimento comum sobre o tema da reforma administrativa, qualificar melhor o debate. Está tão ruim no Brasil hoje em dia, não é? E por meio dessa qualificação da informação e do conhecimento, a gente poder melhor informar os nossos colegas das associações, dos sindicatos, né? A nossa base de servidores e a própria população, de modo geral, para os riscos tremendos dessa reforma, se aprovada for do jeito que ela está. Então, eu vou fazer aqui o uso do meu tempo para apresentar de modo muito geral o contexto mais amplo dentro do qual essa reforma se insere, não é? E fazer algumas críticas, considero importantes, sobre os três, talvez, pontos principais da PEC, embora nada delas seja possível de ser salvo, mas eu vou destacar apenas três por conta do tempo, e eu sei que os meus colegas aí vão complementar essa abordagem, e terminar tentando falar um pouco daquilo que eu chamo dos fundamentos
adequados para o desempenho do Estado brasileiro, né, para a ocupação do setor público, né, que estão sendo todos eles atacados. Bom, então, começando pelo contexto mais geral, é importante entender que essa reforma ela se chama administrativa apenas para fins retóricos, né? Ela não é uma reforma, de fato, formulada e pensada para melhorar o desempenho institucional do Estado brasileiro, do serviço público, não é uma reforma pensada para alargar o raio de cobertura das políticas públicas, não é para melhorar o relacionamento, né, do poder público com a sociedade, não é disso que se trata. Essa reforma administrativa, na verdade, ela é parte de uma reforma fiscal, né, de cunho mais amplo, né, e de horizonte mais largo do que, inclusive, o ano atual, a crise pandêmica ou coisa de ovada, né? Então, essa é a primeira coisa importante. Quer dizer, como parte de uma reforma fiscal, é preciso dizer que ela vem junto com um conjunto mais amplo de reformas que já estão em curso no Brasil, sobretudo desde 2015, mas basicamente do golpe de 2016 para cá, né, quando se aprovou a emenda constitucional do teto de gastos, que impõe um limite, né, à expansão do gasto real, do gasto primário, que é o gasto importante para a economia, é o gasto que financia as políticas públicas e financia a própria máquina pública, né, em favorecimento, no caso da emenda 95, né, que foi aprovada em 2016, em favorecimento do gasto financeiro, que não tem, por sua vez, limite superior nenhum, né, e, pelo contrário, desfruta de uma blindagem institucional, inclusive para fins criminais, né, ilícitos financeiros sendo sacramentados na própria Constituição, né? Depois dessa emenda do teto de gastos, né, nós já tivemos a aprovação da reforma trabalhista, que penaliza a classe trabalhadora de um jeito bastante grave, né? Inclusive penaliza a própria classe trabalhadora no setor público, na medida em que permite, como parte daquele pacote, um conjunto de medidas de terceirização das atividades fins, inclusive, do Estado, né? Então, aquilo já é também um movimento nessa direção. Já no governo Bolsonaro, de 2019 para cá, tivemos a aprovação da reforma da Previdência, né, cujo objetivo também não é alargar a cobertura, melhorar a proteção social, mas foi uma reforma feita com o único objetivo de cortar despesas públicas pelo lado real da economia, né? E agora vemos a tramitação assoberbada, né, em ritmo e em qualidade duvidosa da reforma administrativa, né, que, como eu disse no início, não se destina a melhorar nenhum dos problemas da administração pública brasileira, que sabemos que existem e que precisam ser corrigidos, mas essa reforma não traz no seu bojo nenhuma possibilidade de melhoria de nenhum dos problemas da administração pública brasileira, e, muito pelo contrário, ela tende a piorar ou criar novos problemas, né? Então, esse é o contexto, né? É uma reforma que se destina a cortar gastos públicos por meio do enxugamento da máquina, né? Corte de órgãos, de salários de servidores, demissão de servidores, e, evidentemente, ainda que o discurso, né, retórico do governo, do parlamento, né, e da própria mídia, que está comprometida e comprada com essa reforma, né, seja um discurso de eficiência do Estado, de melhoria do desempenho, o que na prática vai acontecer é justamente o contrário, né? Não é possível esperar nenhuma melhora de desempenho numa reforma que prevê diminuir o salário, precarizar os contratos, né, diminuir o alcance do Estado junto à população. Quer dizer, que eficiência é essa, que desempenho é esse que se pretende obter com esse tipo de reforma? Absolutamente nenhum, né? Então, eu vou destacar aqui, como segunda parte da minha fala, 3 aspectos que me parecem bastante graves, e os colegas eu sei que vão me complementar com outras dimensões aí da PEC, e razões pelas quais, né, essa proposta, portanto, precisa ser barrada pela sociedade, por meio da interlocução com o Congresso, né, por meio da qualificação do debate, que é isso que a gente está fazendo aqui. Bom, a primeira coisa que é gravíssima nessa reforma é o fim do RJU, né, do regime jurídico único,
e a criação de um conjunto de formas precárias de contratação, né, como um contrato por tempo determinado, e mesmo o contrato por tempo indeterminado sem estatuto da estabilidade, né? Então, as novas formas de contratação sem a garantia da estabilidade, a quebra da estabilidade, que é o eixo organizador principal do setor público, né? Do emprego no setor público e da própria prestação de serviços que o Estado realiza, né, em nome para a sociedade, né? Essa é a primeira característica importante. A segunda é a questão da subsidiariedade, né? Quer dizer, o princípio, a introdução do princípio do Estado subsidiário como carro-chefe da organização do Estado em termos da sua prestação de serviços e de políticas públicas. Ao contrário do que preconiza a Constituição de 88, né, que é muito clara ao dizer que o Estado é responsável por organizar e implementar políticas públicas num espírito de universalização do acesso, num espírito de gratuidade, de integralidade da política, etc., né? Sendo o setor privado complementar e subsidiário ao setor público, né? O que se pretende com essa reforma, ao introduzir esse princípio no artigo da Constituição, é inverter a lógica da Constituição, ou seja, tornar o setor privado, né? Setor privado rentável, como principal ator no campo da produção e provisão de bens públicos, né? Que não serão, obviamente, mais públicos, né? E o Estado como subsidiário, como coadjuvante, como subalterno do mercado no campo largo das políticas de saúde, de educação, de assistência, de previdência, de trabalho, de segurança, etc. Então, esse segundo aspecto ele é dramático, porque ele representa o colapso final da própria Constituição, do espírito da Constituição de 88, que era um espírito de montar uma sociedade capaz de combater as desigualdades, enfrentar os seus problemas estruturais, sobretudo no campo social, né? E por aí vai. Ao se inverter a lógica e priorizar o mercado, obviamente, nós vamos estar criando uma forma mais rápida e fácil de piorar a distribuição de renda, de concentrar os mercados, de aumentar a exclusão da população, sobretudo da população mais vulnerável, ao leque de políticas públicas, não é, que nós temos e estávamos construindo, ainda que com dificuldades, desde a Constituição até agora, né? Então, esse é o segundo aspecto bastante problemático da proposta. E o terceiro que eu destacaria é a questão da hipercentralização de poder junto ao presidente da República, né, que, por meio de um dos atributos, um dos artigos da PEC, se pretende transferir, né, para o presidente da República o poder discricionário de criar e extinguir órgãos, criar e extinguir carreiras e cargos, portanto, remodelar, redesenhar a própria estrutura organizacional e a forma de funcionamento da administração pública, né, no nível federal, e isso se pretende seja repassado para estados e municípios, esse mesmo poder, e isso, evidentemente, caracteriza um conjunto de medidas de natureza bastante autoritária, né? Bastante antidemocrática, antirrepublicana. Então, eu tenho dito isso, que essa reforma, no seu conjunto, ela é antirrepublicana, porque o que ela pretende fazer é diminuir o poder, do poder público, né, do controle social, sobre a capacidade de organização e implementação de política pública, transferindo para o mercado essa primazia, né? Então, é antirrepublicano nesse sentido, não se almeja o bem comum, né? o bem geral, e muito pelo contrário, é uma reforma que favorecerá apenas o processo de acumulação capitalista nesses mercados rentáveis das políticas públicas, né? Em segundo lugar, é uma reforma antidemocrática, porque tudo tem sido feito desde o início desse governo, aliás, desde o golpe, não é? De 2016 para cá, tudo tem sido feito sem diálogo com a sociedade, com os movimentos sociais, com os movimentos sindicais, no setor público e no setor privado, não é? Sem participação dos principais envolvidos ou interessados nessas reformas. Já tinha sido assim na reforma da Previdência, na reforma trabalhista,
e novamente agora, em que nem os servidores são chamados a dar sua opinião sobre o Estado brasileiro, e sendo que somos nós, evidentemente, os servidores públicos que temos e sabemos mais e melhor do que as consultorias privadas que estão sendo contratadas pelo governo e pelo Congresso, não é, para fundamentar essa reforma, né, nós é que sabemos mais e melhor quais são os problemas e também as soluções do Estado brasileiro. Né? Então, não estamos sendo ouvidos e nem contemplados na proposta. E muito menos a sociedade, sobretudo a população mais vulnerável, que é quem mais vai sofrer, não é, com mais essa reforma liberal fundamentalista, não é, e tampouco está sendo bem informada e chamada ao diálogo. E, por fim, é uma reforma anti-desenvolvimento. Não é? Então, além de ser anti-republicana e anti-democrática nos métodos, ela é anti-desenvolvimento, porque o que ela entrega é o contrário do que ela promete. Não é? Ela promete eficiência e vai entregar corrupção. Ela promete crescimento econômico e vai entregar estagnação secular da renda, no caso brasileiro. Não é? Porque o governo já, de certa maneira, congelou vários dos determinantes do crescimento. Né? A crise internacional faz com que o vetor externo esteja constrangido. Né? O investimento privado precisa do investimento público para se orientar. Na medida em que o investimento público também está constrangido, o investimento privado não entra. O consumo das famílias tem caído mês após mês, desde 2015, por conta da política de arroxo salarial e de desemprego de massa e de subemprego, precarização do mercado de trabalho. Então, não tem demanda pelo consumo. E agora, o gasto governamental, o gasto corrente governamental, que se viabiliza por meio do financiamento das políticas públicas, inclusive pagamento de pessoal, é a próxima fronteira de ataque desse projeto fiscal fadado ao fracasso. Então, não tem como esperar crescimento, muito menos desenvolvimento. E o discurso recente do presidente, recheado de fake news, mostra como esse projeto se sustenta apenas à base de mentiras. Não é isso? Então, não é uma reforma da qual se possa esperar nada promissor. Bom, eu sei que meu tempo já se esgotou, então eu vou deixar meu último item aqui, que é o dos fundamentos do Estado e do desempenho, para a parte do debate, onde eu posso explorar melhor esses aspectos. Eu acho que, por hora, eu acho que foi possível apresentar uma visão geral e contextualizada do que significa essa reforma em termos reais para a economia e para a sociedade brasileira. Obrigado, Renata. Obrigada a você, José Celso, pela sua contribuição. Só antes de passar para o Paulo Lindsay, queria aqui saudar as pessoas que estão conosco, já estão mandando perguntas. Queria dar um alô para a Laudiceia Andrade, para o Jesus Oliveira, Marcos Oliveira, Wellington Soares. Tem bastante gente acompanhando essa live. A Laís Malaco, que é daqui do SINCT, salientou a importância do debate. A Lúcia Lino, bibliotecária, Beatriz Moreira, Edivânia Freitas. Tem perguntas, mais perguntas já. Suzana Drummond, Inanda Dias fazendo um comentário pessimista aqui, Paulo Lindsay, ela dizendo o seguinte: é o fim dos serviços públicos, infelizmente. E agora eu passo a palavra para você, para 15 minutos de tempo de exposição. Boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite, Benito, José Celso. É um prazer estar aqui dividindo o espaço de debate com vocês. Agradecer ao Fórum de CIT pelo convite. Primeiramente, eu acho que essa reforma administrativa ela está baseada no projeto financeiro instalado há décadas no país. Eu vejo que há muito pouca discussão sobre a questão da dívida pública e qual é o efeito disso em todo esse desmonte do Estado brasileiro. O que nós estamos vendo agora é a reedição de um projeto que, principalmente, foi executado no governo militar, né? Em 1974, o general Ernesto Geisel ele edita um decreto 6185, e esse decreto ele separa os servidores em dois blocos, os servidores setores típicos de Estado e os não típicos de Estado. Nesse momento aqui, você continua tendo servidores que são concursados e podem ser admitidos pelo Estatuto, que eram os setores típicos de Estado, e os demais foram jogados nas carreiras
que foram criados a partir do PCC, que não é o primeiro comando da capital, mas é o Plano de Carreiras e Cargos da década de 70. Né? E antes do RJU, nós tivemos uma legislação que definiu o estatuto. Isso foi criado na década de 30 e, na realidade, foi criado depois, mas na década de 30, no governo de Getúlio Vargas, cria-se o DASP, que é a possibilidade de concursos públicos, e esses concursos públicos vieram até esse decreto. Esse decreto nunca foi revogado e ele define quais são os setores, porque é um equívoco quando as pessoas falam de carreira exclusiva de Estado. Não existe carreira exclusiva de Estado, existem setores. Por isso que a PEC ela fala de cargos, tá? Cargos típicos de Estados. Isso é uma coisa muito importante para as pessoas que são dentro de alguns setores acharem que são as pessoas que vão ser escolhidas pelo esse grupo limitado que o governo propõe. Esse decreto ele é importante porque ele separa os servidores, joga a gente na CLT, a maior parte dos servidores. Eu entrei no IBGE em 1988, entrei na CLT e eu era um trabalhador temporário, com contrato por tempo indeterminado. Isso significa que eu podia ser mandado embora a qualquer dia. E no IBGE tinha muitos listões no final do mês que as pessoas que eram demitidas. Porque nós estamos falando aqui de um loteamento do serviço público, nós estamos falando aqui da volta do serviço público à década antes da Constituição de 88. Né? Isso é uma coisa muito importante para as pessoas entenderem. No IBGE, por exemplo, no qual eu trabalho, nós tínhamos lá as famílias tradicionais que comandavam as vagas dentro do IBGE, nós tínhamos os políticos tradicionais da época, nós tínhamos os militares, vários generais, e nós tínhamos também os empresários. Isso aqui era o que comandava as vagas dentro do serviço público, que isso é dificultado a partir da Constituição de 1988, quando você cria o concurso público. Nesse decreto que eu falei, 6185, eles criaram a possibilidade de as pessoas que estavam no estatuto, na legislação estatutária anterior, que pudessem ter a opção de mudar para a carreira de CLT. Aqueles que não mudaram para a CLT continuaram como estatutário e foram jogados em quadro de extinção. E agora nós estamos falando de uma possibilidade de acontecer a mesma coisa, de quebra de regime. Isso é uma coisa importante para as pessoas entenderem, porque o discurso que está sendo feito na grande mídia pelo próprio governo Bolsonaro é de que a mudança da reforma administrativa só afetará os futuros servidores e não os antigos servidores. Bom, nós temos um outro elemento importante para a gente poder entender o que está acontecendo hoje com a PEC 32, que é a emenda 19. A emenda 19 ela é um dos principais pilares do desmonte do Estado brasileiro, e esse desmonte do Estado brasileiro que consegue ter toda essa estrutura para a PEC 32. Um dos elementos que está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal é a continuidade ou não do regime jurídico único. Porque a maior parte das pessoas não sabe que o regime jurídico único ele acabou em 1998 com a aprovação da PEC, com a emenda 19, que acabou com o artigo 39 da Constituição. É um artigo que tinha lá que, originalmente, que a administração pública era responsável pelo regime jurídico único de carreira. Né? Essa redação foi substituída pelo Conselho de Política de Remuneração de Pessoal. Essas duas redações estão sob júdice, né? Conseguiu uma liminar em 2007 e agora o Supremo Tribunal, semana passada, colocou em votação. A Carmen Lúcia deu o primeiro voto dizendo que era inconstitucional. Por que é inconstitucional para o Supremo Tribunal? Porque essa PEC, ela nunca conseguiu os 308 votos que foram necessários. Ela foi votada, na realidade, não a PEC, mas esse artigo da PEC, que foi votado separadamente, com um destaque, ele conseguiu 298 votos, não 308, como é o caso que é necessário para uma PEC. Tá? Então, o Supremo Tribunal, no primeiro voto, fala que é inconstitucional e para a votação. Por que será que o Supremo Tribunal para a votação? Porque na PEC 32, um dos artigos que está sendo modificado é exatamente o artigo 39. O artigo 39 ele é tirado toda a redação original e é colocado que vai haver uma lei complementar que vai dispor de normas gerais. Né? Por isso os caras pararam a votação. As coisas como é que estão interligadas. Tem uma outra questão que é importante na emenda 19, que a emenda 19 ela possibilita a demissão de servidores. Todo mundo fala de estabilidade, a estabilidade que está no artigo 41, né? Ela diz que você, para ser demitido, você tem que ter lá todo um processo judicial para que você possa ser demitido. Mas a emenda 19 diz que se tiver excesso de gasto, o governo está falando que está gastando demais, ele pode demitir servidores primeiros servidores de cargo em comissão, depois demitir servidores não estáveis, depois servidores estáveis. Só que grande parte das pessoas não sabe nem o que é servidor não estável, porque a emenda 19 ela diz quem é.
Aquele cara, servidor que está, ou a servidora que está 5 anos antes da Constituição, 5 de outubro de 83, até o primeiro concurso do órgão, não tem estabilidade constitucional. Né? Eu posso falar o IBGE, por exemplo. Então, todo mundo que entrou no IBGE entre 5 de outubro de 83 até 1997, que é o primeiro concurso, não tem estabilidade constitucional. E aí vocês podem ver que essa afirmação que eu estou falando, elas estão colocadas nos preâmbulos dos projetos que falam de demissão de servidores. O PLS 116 e o PLP 248, elas falam assim, demitir servidores públicos que têm avaliação de desempenho estável, porque o servidor não estável não precisa de legislação para demitir. E isso está na emenda 19 de 98, tá? E, além disso, você tem outras questões que estão na emenda 19, né? Conjugando com a PEC 32, né? Nós temos o José Celso colocou a mudança de princípios, ele numerou aqui um princípio que ele falou, e eu vou falar mais um outro princípio que está muito grave, que está conjugado com essa 65 aí, que é esqueci agora o nome, como é que dá, do teletrabalho, né, Instrução Normativa 65 do teletrabalho. Normativa 65, Paulinho. Isso, do teletrabalho. Por quê? Porque um dos princípios que está sendo colocado é o princípio da inovação. O princípio da inovação, ele está dentro da própria PEC 32, dizendo que todas as carreiras consideradas obsoletas serão extintas. Isso tem a ver com os trabalhadores, de um modo geral, que não estão no teletrabalho. Então, nós estamos caminhando para a mesma engenharia que eles aplicaram na década de 90, quando eles acabaram com o porteiro, com o motorista, com o cabineiro, né? Várias funções do nível auxiliar, e agora um dos carros-chefe é o nível intermediário, né? Porque o teletrabalho e aquele estudo do IPEA mostra bem assim, dos 84 milhões de pessoas ocupadas no Brasil, pouco mais de 8 milhões e 700 são no teletrabalho. Né? Isso significa que pouco mais de 10% de pessoas serão essa elite. Né? E a Instrução Normativa 65 ela tem essa ligação porque ela fala que é pós-pandemia. E ela começa a colocar elementos que seduzem os trabalhadores, que parece que vão ter maior vantagem, mas, na realidade, ela tem elementos que vão escravizar você dentro da sua casa. E isso a gente pode discutir em outro momento, não é esse momento agora. E o outro princípio que é modificado é exatamente da unidade. Eles estão falando que a unidade significa que a legislação que será aplicada pela União será que ser seguida pelo Estado e pelo município. E toda aquela legislação que o Estado e o município fizer, a União não gostar, ela pode modificar. Isso é o princípio da igualdade. Uma outra questão que é colocada, no próprio artigo 39, né, é modificado, e aí você tira essa relação, eles criaram o 39A. No 39A, eles colocaram o regime jurídico de pessoal, e não um regime jurídico único. E aqui você abre a possibilidade de você colocar esses vários vínculos que são colocados no serviço público. E eu me lembro quando eu entrei, que eu era tempo indeterminado. Aí você bota o tempo indeterminado, você bota tempo determinado, você cria o cargo típico de Estado e você cria o assessoramento, chefia e tal. Que hoje o assessoramento e a chefia, o DAS, por exemplo, no IBGE você tem uma quantidade de DAS. Você não pode criar o DAS à vontade, mas a partir da PEC 32, da reforma administrativa, você não tem mais percentual na lei. E aí, por antes disso, você pode contratar quem você quiser para ser o chefe, né? Pode ser pessoas fora do serviço público, que necessariamente tem que ser pessoal da carreira, né? Do cargo efetivo, e não vai ter mais limite. Você pode botar quantos DF você quiser, quantos chefes você quiser, desde que você seja um dos amigos do Crivella, ou você seja um amigo do pastor, ou você seja um amigo do general, ou do presidente da República, ou do governador, de quem você for amigo, ou de um deputado, do senador do partido do governo. Aí você vai estar garantido. Isso... 5 minutos, Paulo. Isso é um problema, porque várias reformas que houveram, nós fomos nos dividindo, porque até 2003, antes da emenda 41, nós éramos servidores que tínhamos paridade e integralidade. A emenda 41 criou uma divisão entre nós. Qual? Ela criou o servidor que vai ter aposentadoria para a média das 80 maiores remunerações. E aí veio o FUNPES, que criou mais uma outra divisão, que é o cara que está limitado ao teto do INSS, tem que pagar a previdência complementar. E agora você cria mais uma divisão, que é o trabalhador, nesses vários vínculos que estão sendo colocados.
E aí você vê como é difícil a gente conseguir a unidade, porque se você falar assim, vamos lutar pela paridade e integralidade, você está falando com quem? Você está falando comigo, com o Benito, né? E o pessoal que está antes de 2003, porque o pessoal de 2003 para frente não tem paridade e integralidade. E quando tu falar do teto do INSS, você está falando com o cara do FUNPRESP, e esse cara não vai lutar pela integralidade. Então, isso é um problema que nós temos dentro do serviço público. E a última coisa que eu queria colocar é que é sobre a questão da dívida pública que eu falei. A emenda 95, que é a emenda do teto, por que você acha que está tendo ataque ao serviço público? Se você pegar o gráfico da PISA, que é o Orçamento Geral da União, em 2019 nós tivemos uma despesa total do governo de 2 trilhões 711 bilhões. Para a dívida pública foi 1 trilhão e 38 bilhões. Quando tu pega 1 trilhão, 2 trilhões e 711 bilhões dividido de 1 trilhão e 38, sabe o que acontece? Você tem 1 trilhão 673 bilhões para o orçamento primário da União. E aonde é que a emenda 95 atuou? Só na metade do orçamento primário, que é exatamente onde eles precisam enxugar para que eles possam gastar mais com a dívida. E aí, isso é garantido a partir da fraude que aconteceu no artigo 166, parágrafo 3º, inciso 2º, a linha B, que garante que a dívida pública não tem dotação orçamentária, você pode gastar à vontade. E eu comprovo isso quando você pega a lei orçamentária, a LOA de 2020, onde tem uma previsão de gasto com a dívida pública saindo de 2019 de 1 trilhão e 38 para 1 trilhão 603 para 2020. E agora, para 2021, esse 1 trilhão 603 vai ser 2 trilhões, 200 bilhões. Se você comparar com 2019, nós estamos falando aqui de um crescimento para a dívida pública em torno de 112%, ou 1 trilhão 160 bilhões. Você está entendendo por que tem que ter ataque ao serviço público? Porque eles precisam que esse orçamento primário da União saia da mão do Estado brasileiro e seja colocado na mão da iniciativa privada. Por isso, de um monte, e por isso essa questão do princípio da subsidiariedade ser colocada para que o serviço público possa financiar, mas quem vai executar o serviço vai ser a iniciativa privada. E nós temos exemplo disso para finalizar aqui no Rio de Janeiro, onde nós temos o Estado brasileiro, do Estado do Rio de Janeiro, sendo, principalmente na questão da saúde, sendo financiado pelas OS, e isso não significa menos custo, isso significa que não tem serviço público, não tem pagamento para servidor público, e o Estado não gasta menos. E a última coisa, a conversa de que nós estamos gastando muito com o servidor público, eu vou falar em relação à receita corrente líquida. A Lei de Responsabilidade Fiscal diz que a União pode gastar 50% da receita corrente líquida. Em 2018, a receita corrente líquida foi 805 bilhões. Em 2019, a receita corrente líquida foi 905 bilhões. Houve um crescimento de 100 bilhões de um ano para o outro. E a despesa com o pessoal em cargo diminuiu. Em 2018 foi 293 bilhões, em 2019 foi 292 bilhões, a diminuição de 1 bilhão, e o crescimento da receita corrente líquida em 100 bilhões. Isso significa que esse gasto com o pessoal ele é pouco mais de 32% da receita corrente líquida. E a Lei de Responsabilidade Fiscal diz que a União poderia gastar até 50% da receita corrente líquida, né? E um teto prudencial de 47%. Né? E ao longo dos 20 anos, para finalizar, os serviços públicos não passou de 5% do PIB, e eles dizem que o gasto é excessivo. Para quem? Então, o discurso é esse, é desmontar o serviço público a partir do discurso, porque a sociedade brasileira será grande prejudicada, não só os servidores públicos, nem só os órgãos públicos, mas também a sociedade mais pobre, principalmente a população mais pobre, que depende efetivamente do serviço público. Tá? Então, esse aí é o meu recado, e vamos para o debate. Obrigada, Paulo. Até o cachorro do Paulo não estava se conformando com as informações que ele estava passando e resolveu se manifestar, porque realmente, né, ele também entende. Eu também queria saudar aqui o Chico Pereira, que está conosco, o Jesus Davi Medeiros, a Laudiceia Andrade também elogiou as suas explanações. Tem mais perguntas, chegaram mais perguntas, e eu vou passar agora já de Andrade, com mais perguntas. José Benito, agora você, o último expositor, seus 15 minutos. Bom, boa noite a todas e todos que estão nos ouvindo, a Renata, ao José Celso, ao Paulo. Paulo, a gente tem um tempo juntos, eu sempre brinco, tá brincando antes de você chegar, Paulo, que falar depois de você sempre dá uma certa angústia, porque você vem com os dados, você é preciso. Em tempos de fake news é bom ouvir você, é bom ouvir o José Celso também.
E eu vou agregar que boa parte do que eu ia falar vocês já colocaram. Mas antes de começar, vou vender aqui um peixe bom do fórum na linha desse debate. Nós fizemos um trabalho de análise artigo a artigo da reforma que se encontra nesta página do Fórum de Ciência e Tecnologia no Facebook. Basta você rodar a timeline, lá tem as fotos do trabalho, e se você solicitar nos comentários, nós do Fórum de CIT enviamos para vocês o PDF. Muitas das coisas que foram ditas aqui estão ali, né? Os perigosos artigos 37, 37A, 173, a vinculação com emendas anteriores. Bom, para começar, na linha de complementar, já que vocês disseram tudo, a análise que a gente faz é justamente no sentido de, nesse momento, essa reforma, que eles dizem que a reforma do serviço público, que não é uma reforma do serviço público, é uma tentativa, usando uma frase que o Paulo usa muito, não usou hoje, então vou roubar, é uma tentativa de captura do Estado. A captura do Estado por interesses privados, a gente está vivendo isso. E essa captura se dá, sim, afetando aqueles que são os agentes do serviço público, que são os servidores, que foram apresentados por uma mídia que tem interesses dos conglomerados econômicos que estão por trás dessa reforma, né? A gente vê muito uma disputa entre o governo federal e grupos de mídia. Essa disputa só vai até a página 2. Os interesses que os movem, os interesses de captura do Estado, movem a todos. Todos eles são agentes dessa ação. E nós somos afetados porque nós somos dois incômodos. Primeiro, a gente garante, com a nossa estabilidade, com a nossa ação e com concursos públicos, uma autonomia da ação do Estado brasileiro. Autonomia que me permite, por exemplo, como servidor público, negar o cumprimento de uma ordem injusta. Isso é estabilidade, isso é segurança. Se eu quebro essa segurança, e essa segurança vai ser quebrada para todo mundo, eu vou só pontuar alguns artigos depois, inclusive para as carreiras tidas como típicas de Estado, não é uma segurança total, isso facilita o governo. E a tentativa, a outra, é retirar do Estado a primazia da concessão de serviços públicos. É garantir que o Estado seja, como foi dito aqui, está no artigo 37, subsidiário, ou seja, que os serviços públicos sejam prestados primeiro pela iniciativa privada. E, para isso, eu preciso enfraquecer, precarizar, tornar inviáveis os serviços públicos. Esse não é um processo que começa nesse governo, esse não é um processo que eu diria que não começa nem do golpe. A Constituição de 88 foi um respiro para o serviço público, e de lá para cá ela sofre um processo, é claro, com momentos de mais democracia, com momentos de mais respeito, mas ela sofre contínuos processos de ameaças aos direitos dos servidores. A Emenda Constitucional 19, que o Paulo já bem tocou, acabou com o regime jurídico único. E a gente está pendurado numa decisão do Supremo, e esse governo vem agora criando os vínculos. Vínculo por tempo determinado, vínculo de Estado e vínculo por tempo indeterminado. Na minha leitura, alguém está perguntando aí, para mim vai ser tudo vínculo por tempo determinado. Porque existem artigos, que agora não vou lembrar do número, mas está no trabalho, se eu não me engano é o artigo 40 ou 41, que estabelece as situações em que o Estado poderá contratar por tempo determinado. E é uma festa. Aliás, como toda reforma muito mal escrita, desconstitucionalizando o direito e o serviço público, ela desconstitucionaliza, joga para a lei complementar, em casos, interpretativamente, como ela não diz que é lei complementar, joga até para a lei ordinária. Vocês querem saber o que pode ser lei ordinária? O programa de avaliação de desempenho dos servidores, que, como o Paulo disse, ele está bem linkado com uma outra questão, que é a possibilidade de cargos serem considerados em extinção, atividades em extinção, e isso ser um critério para demissão. Então, quando o governo vai a público e diz, não, essa falta de estabilidade é para os novos. Não, os antigos vão ser avaliados, existe a questão da lei de responsabilidade fiscal, que já permite a demissão, isso ser regulamentado, e o governo, o que ele está fazendo nessa reforma? Ele está desinconstitucionalizando o Estado, está trazendo para dentro do serviço público o mesmo modelo de precarização que ele já trouxe para os trabalhadores da iniciativa privada. É uma destruição do futuro, não só das pessoas que trabalham no serviço público, mas da população como um todo. Eu acho que o grande perigo aí, eu vou pegar alguns exemplos desse processo. Como eu falei, é um processo de longa data e é planejado. A gente precisa ter claro quais são os interesses que estão representados, infelizmente, na nossa política, para poder informar a população e resistir. Em 2018, o presidente Temer, no apagar das luzes, aprovou o decreto 9.507. Eu não sei se todo mundo lembra disso, eu não sei se o Paulo lembra disso. O decreto 9.507
permitiu a terceirização total das atividades do Estado. E aí agora vem uma reforma da Previdência, um artigo 37A, 37A, que estabelece a possibilidade da privatização de qualquer atividade do Estado. O artigo 37A, está lá no nosso trabalho, ele é absurdo. Ele diz que o Estado pode assinar um contrato com uma organização social ou com uma empresa, de acordo com regras que não estão estabelecidas, vão ser estabelecidas na lei, e os estados e municípios poderão ter suas regras, enquanto a regra maior não for aprovada. Foi bem apontado aqui, essa mudança estrutural do serviço público é para todos os níveis. E para que isso é feito? Para que se algum governador ou se algum prefeito mais progressista ganha uma eleição, ele não poder mexer com isso. Serviço público e servidores públicos viraram assunto de Estado. Então, por esse artigo 37A, o Estado pode assinar um acordo com uma empresa privada para terceirizar determinado serviço. O Paulo falou das OS aqui de saúde, no Rio de Janeiro. Eu vou dar um exemplo, eu sou professor da rede municipal também, acumulo efetivo ilicitamente, eu não sei se eles vão mudar isso em algum momento. Mas um prefeito, sem nenhuma regra aprovada essa reforma, pode pegar uma escola ou um grupo de escola, 10, 20 escolas, assinar uma gestão privada dessas escolas para uma empresa particular, de um amigo, de um laranja, e ali essa empresa vai contratar gente que não serão servidores públicos. Os professores podem ser considerados, por esse novo modelo de prestação de serviço. É claro, eu estou aqui imaginando uma alternativa exagerada, mas possível. Podem ser considerados um cargo em extinção e um abraço, e contratar servidores públicos por tempo determinado. Como eu disse, os critérios são os mais absurdos, acúmulo de trabalho, isso é um outro vínculo. Então, eu privatizo uma parte e aquilo que continua como serviço público, eu contrato por tempo determinado. As pessoas vão trabalhar sem a segurança de muito tempo. Por quê? Eu digo que o órgão está com acúmulo de trabalho, é um projeto que se encerra em 2 anos ou em 3. Isso é um absurdo. O governo cria a lógica da experiência. Isso também está no nosso trabalho. E a experiência como fase de um concurso, pelo que se depreende. E aí, o que é alguém experiência? Tem 60 vagas naquelas áreas onde houver concurso, porque vai ser raríssimo, eu chamo 120. Chamo 120 e crio um critério interno para colocar os 60 melhores para dentro, que não necessariamente vão ser os 60 primeiros colocados no concurso. Eu posso, durante o período de experiência, inclusive para as carreiras de Estado, que são as mais seguras, definir quem são as ovelhas negras e retirar do processo de experiência. Eu crio um cargo de liderança e assessoramento que não está vinculado à direção. O que é um cargo hoje de direção, de chefia? É um cargo de alguém que vai ser responsável pela execução de uma atividade do Estado. Um diretor de hospital, um reitor de universidade, um diretor de um instituto de pesquisa, um chefe de serviço. A partir do momento, a coisa é tão vaga, vai ser definida pelos chefes do executivo, que não há impedimento, vejam que loucura, de eu estar sentado com um tecnologista do meu lado e ele atender a algum critério subjetivo de liderança e assessoramento. Seja porque ele é um bom informante do chefe, pode ser. Subjetivamente, isso vai estar ali. Então, a gente está vivendo um desmanche do serviço público, que é um desmanche do Estado. Aquilo que der lucro vai passar para a iniciativa privada. O que não der lucro vai ser fragilizado. Não existe servidor falso. Não existe servidor salvo. Nós não seremos salvos, porque o desmanche das nossas carreiras e das nossas atribuições faz parte dessa coisa que vem lá de trás. Vem da emenda constitucional 19, que não conseguiu passar toda, vem da privatização total do Temer, vem da precarização das relações de trabalho, vem da emenda constitucional 95, que o José Celso botou muito bem, que o Paulinho também colocou, que o governo só é responsável para pagar salário, para pagar previdência, para pagar... Agora, para jogar na roleta do mercado financeiro, ele não é responsável. E eu queria terminar, já que são tempos de polêmica, voltando a dizer, existe uma coisa mais organizada, menos caótica de minha parte, da parte do fórum, pelo tempo que a gente sabe que é curto, que está aí na página do fórum de CIT. É só vocês procurarem esse trabalho e está disponível, e quem quiser o PDF a gente manda. Mas eu quero terminar, já que são tempos polêmicos, provocando. Vou ler o bom e velho Marx aqui. Não sou nem marxista, eu vou ler o bom e velho Marx. Eu acho que vale a pena. Nos inícios da carreira do Marx, quando ele ainda não tinha se descoberto como o grande teórico do comunismo, ele analisa uma mudança legal na Alemanha muito interessante. Olha como a lei muda, olha como o direito ela se adapta aos poderosos.
Na Alemanha, até determinado momento, em 1843, catar lenha nas florestas era considerado algo normal para a população mais pobre. Em 1843 vira crime. E Marx analisa isso. Então, duas frases do bom e velho Marx que as pessoas não gostam, mas eu falo para provocar, que ele é necessário demais. Apesar de eu não ser marxista, porque eu acho que eu não tenho estofo intelectual para isso, mas eu acho que é muito necessário. E eu acho que cabe bem. De 1843, cabe muito bem essa fala hoje, em 2020. Marx analisando essa situação. Já que a propriedade privada não tem os meios para se elevar ao plano do Estado, como um agente agregador da sociedade, o Estado tem o dever de se rebaixar ao nível do proprietário privado. É isso. A sociedade, o interesse coletivo estão sendo massacrados nesse governo. E o serviço público é parte disso. É uma opção pelo egoísmo, é uma opção pela disputa. E ele termina. O interesse do proprietário, do grande capitalista, deve ser garantido, mesmo que, para isso, tivesse de se arruinar o mundo do direito e da liberdade. A gente está vivendo isso. É um sistema que, como disse o Zé Celso, não se sustenta, mas que vai nos jogar para uma lógica de barbárie, vai nos jogar para uma lógica de carência. A emenda constitucional 95 está fazendo água, o Estado brasileiro está em crise, a sociedade brasileira está em crise, e desmanchar um Estado que não é grande, mas que tem, caso fortalecido, ferramentas para melhorar a nossa qualidade de vida, para nos colocar numa situação autonômica como país, para desmanchar esse Estado é um crime. Essa reforma é uma reforma de captura do Estado por meia dúzia de pessoas com interesses econômicos, deixando a população à míngua. E, para terminar, imagine o que seria o Estado brasileiro no meio dessa pandemia e de um governo que não manja porcaria nenhuma de gestão pública sem o SUS. A gente vai ficar sem o SUS. Imagina o que é um Estado brasileiro sem uma escola pública de qualidade, onde os professores possam ser contratados e pressionados pelos chefes de plantão. Aí, para terminar, que eu esqueci, também está lá, e o Paulo citou numa live dele hoje, num texto dele, muito bom. O governo acusa todos nós de tentar ideologizar o debate. Ele está ideologizando a Constituição, no sentido de colocar as ideias dele como as únicas. O artigo 173 é criminoso. Ele joga para dentro da Constituição brasileira uma fé na livre iniciativa que nem a Constituição americana, claro, mas nem os estados mais liberais, nem os Estados Unidos, nem a Inglaterra o fizeram. A partir do artigo 173, o Estado brasileiro não poderá intervir na atividade econômica, na livre iniciativa. Então, para terminar, minha colega, você que está aí revoltado com o preço de arroz, que gostaria que o Estado intervisse, multasse, ele não pode. Se passar a reforma da administrativa, o Estado brasileiro não pode mais se meter nisso. Bem-vindos à monarquia do livre mercado. Eu acho que a gente precisa se organizar, a gente precisa se unir no movimento sindical, a gente precisa informar a população, porque a resistência tem que ser construída já. Isso não é algo que afeta só os servidores públicos. Seremos sim afetados, mas vai afetar a sociedade brasileira como um todo. Obrigado. Obrigada, José Benito, e obrigada por todos vocês terem cumprido o tempo e a gente ter a possibilidade, então, de fazer um debate aqui, sem prolongar demais e sendo bem produtivo. A gente recebeu, além de perguntas, a gente recebeu também vários comentários. A Laudicea também disse que era importante reforçar sempre que a reforma atingirá todas as esferas governamentais, assim como todos os poderes. O Carlos Alberto Ferreira Lima deixou o e-mail pedindo o material do fórum. A Carla Santana também disse, não é uma pergunta, mas é um comentário. Ela diz que a precariedade ela é a tônica não apenas das relações de trabalho dos serviços públicos, mas ela também rasga a Constituição e, de quebra, o frágil tecido social. O Jesus Davi Oliveira, ele lembra aqui uma outra polêmica que o Brasil está passando. Olha, essas mudanças podem abrir espaços para mais rachadinhas. Um elogio, a Valéria Barbosa dizendo muito bom, José Benito, o Mário Cruz elogiando todos os debatedores. Eu vou agora passar aqui para as perguntas que a gente recebeu e está aumentando o número de pessoas que nos acompanham, que é muito bom. Peço para que todo mundo que está acompanhando agora compartilhe ainda agora para esse bloco de perguntas que a gente tem, porque ainda pode ajudar muita gente a entender. Tem gente aqui achando que não vai ser atingida, tem gente achando que sempre servidor já está livre,
a população achando que é um problema só de servidores públicos. Então, todos esses aqui, essas esferas estão aqui para ajudar. Eu vou fazer as perguntas que a gente recebeu e passar para vocês na mesma ordem que a gente começou o debate, e aí a gente vai tentando dar conta dos assuntos, tudo bem? Então, vamos lá. A primeira pergunta é da Valéria Figueiredo Felizbino Barbosa. Ela pede para que vocês comentem a questão do fim da estabilidade. Eu sei que vocês já passaram um pouco por isso, mas essa pergunta é muito importante no diálogo com a população em geral, porque isso é usado como um privilégio do servidor para atacar o conjunto da categoria. Então, acho que é importante a gente falar sobre isso de novo. A Suzana Drummond, ela fez 2 perguntas. Ela comentou que a categoria de concurso por tempo indeterminado, para ela, se assemelha muito à CLT, e ela pede para que vocês confirmem ou que vocês digam o que vocês entendem por isso. É CLT? E também ela menciona que muito da reforma lembra os contratos de gestão, em que o Bresser Pereira foi um agente que trabalhou nessa questão, dialogando aí com o serviço público também num outro âmbito de uma outra reforma. A Jade de Andrade, ela faz uma pergunta para o Paulo. A Jade quer saber o seguinte, Paulo, se fosse feita uma auditoria da dívida, quanto a gente economizaria? Tem alguma estimativa de percentual que a gente possa conversar, que a gente possa trazer aqui para o nosso público? E a Laodiceia, bom, a Laodiceia, ela fez comentários, eu já fiz os comentários da Laodiceia aqui. Então, se eu esqueci alguma perguntinha, talvez ainda dê tempo, mas eu vou passar aqui, agora na mesma ordem. Primeiro, 5 minutinhos, José Celso. Eu sei que não vai dar conta de tudo, mas aí os outros vão tentando também arrematar, pode ser? Sim, claro. Não, e o pessoal todo tem muita competência nesses assuntos todos, muito mais que eu até em alguns temas aí. A questão da estabilidade, ela já foi até falada em todas as lives a gente tem tratado disso. O próprio Paulo, o Benito falaram disso aqui também. Veja, a estabilidade ela é importante para o setor público por pelo menos 3 razões. A primeira é que ela é a garantia da continuidade da política pública, é a continuidade do próprio Estado, do serviço público, da política pública, da prestação de serviço, da garantia de entrega. Ou seja, isso só é possível por meio da permanência da função pública ao longo do tempo, para além dos governos de plantão. Por isso que a função pública é uma função de Estado, não é uma função de governo. E isso só está garantido na medida em que você tem um servidor que faz essa transmissão entre gerações de servidores, entre governos, de um governo para outro, por meio do conhecimento acumulado que ele adquire no processo de trabalho. Então, a estabilidade é importante para permitir o aperfeiçoamento contínuo, cotidiano da política pública, permitir a transmissão de conhecimento e a própria continuidade da política pública entre governos e entre gerações. A segunda razão é a própria função previsibilidade que a estabilidade oferece ao mercado e à sociedade. Ou seja, do ponto de vista do cidadão, ele precisa saber que o Estado vai continuar oferecendo saúde pública, educação pública, previdência, etc., etc., etc. Ou seja, o leque de políticas públicas é amplo, ao qual os cidadãos acessam. Isso só é possível de ser garantido por meio da continuidade, como eu mencionei, por conta da previsibilidade que o cidadão espera ter dos serviços ao longo do tempo, para planejar, inclusive, a estrutura familiar, planejar a estrutura de gastos, etc. O próprio mercado, os próprios empresários precisam dessa previsibilidade para os seus próprios investimentos, para as suas próprias decisões de contratação, etc. Ou seja, precisam saber que tem um poder constituído que, para além de uma conjuntura de 4 anos de um governo, que, para além de uma lógica meramente de mercado, de acumulação, vai oferecer energia elétrica em lugares menos lucrativos, que vai oferecer transporte, que vai oferecer comunicação, ou seja, que vai oferecer os chamados bens públicos,
não é, que são base da decisão de qualquer empresário para se consumir, para contratar, para investir. Então, isso vem da estabilidade, isso não vem de contratos precários no setor público. Em terceiro lugar, como já foi mencionado, a estabilidade é importante para proteger o servidor, justamente do assédio moral e institucional que hoje virou um método do governo, né? Ao atacar as organizações, ao atacar a função que as organizações deveriam preencher, deveriam cumprir, como o caso do INPE, que é notório, mas não só, né? O IBGE, no caso do censo, está sendo assediado como organização, e, obviamente, os seus próprios servidores estão sendo ameaçados, constrangidos, desqualificados, impedidos de cumprir as missões para as quais foram contratados. Não é? Então, a estabilidade é fundamental para proteger o indivíduo servidor, não é, que optou por essa carreira ao longo da sua vida, e para proteger a própria sociedade contra os desmandos do governo autoritário que quer mudar a qualquer momento a política pública. Né? Bom, a segunda questão que foi colocada sobre os contratos novos, né? O contrato por tempo determinado, indeterminado, se não seria CLT, pois nem isso está claro na PEC, tá certo? Porque nem a menção ao regime jurídico ao qual esses contratos vão estar vinculados está claro. Então, é uma insegurança jurídica completa. Porque, no caso do servidor público, é bom lembrar, não existe o fundo de garantia. A estabilidade é como se fosse a garantia, não é? Do salário ao longo da carreira e da aposentadoria depois, né? Em troca do fundo de garantia que tem o trabalhador do setor privado. Nem isso sequer a gente sabe se os novos vínculos vão possuir. Ou seja, não vai ter nem estabilidade e, a princípio, nem fundo de garantia. Então, é uma precarização completa, né? Bom, e a última questão, acho que é a questão que o Paulo está mais apto a responder aí, né? Sobre a dívida pública. Não sei se eu esqueci alguma, Renato? Não. Então, vamos em frente. Contemplou. Então, obrigada, José Celso. Agora eu vou passar para o Paulo. E, Paulo, eu preciso pedir desculpa para todos, porque eu esqueci de fazer uma pergunta que já estava. Eu vou fazer porque é direcionada a você. O José Antônio Santos, ele pergunta se haverá prejuízo para o regime próprio de previdência. Pode repetir, não entendi, picotou aqui. Para você, foram feitas duas perguntas diretamente. Uma sobre a questão da dívida, quanto que economizaria e se existe um percentual que você pode passar, que você pode comunicar. E uma outra pergunta que lhe foi feita diretamente foi feita pelo José Antônio Santos, que comenta se haverá algum prejuízo se o estabelecimento das regras dessa reforma provoca um prejuízo para o regime próprio da Previdência. Bom, primeiro eu vou começar pelo comentário que a Laudicea colocou. Esse é exatamente o argumento que o governo está utilizando. Porque o que eles estão propondo não é uma reforma administrativa para todos os poderes. Eles estão falando uma reforma administrativa para a base do executivo. Inclusive, o Paulo Guedes foi lá na televisão e disse que quem ganha 39 mil, o presidente, os ministros, tem que ganhar mais porque eles são muito mal remunerados. E não inclui o legislativo, não inclui o judiciário e nem inclui as carreiras altas dos militares. Tá? Então, não é uma reforma administrativa, é uma reforma administrativa para o executivo, e mesmo assim, para as carreiras mais baixas. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque é exatamente o que eles estão falando. Agora, o que você quer dizer é que afetará todo mundo, porque esse discurso de que só os futuros trabalhadores é que são ser afetados, não. Os trabalhadores que estão hoje na instituição e os que estão aposentados serão afetados por conta da quebra do regime. Se você acaba com o regime jurídico único, que todos nós somos regime jurídico único, nós seremos afetados, né? E o exemplo mais clássico que nós temos é o IBGE. O IBGE hoje é um exemplo clássico antes da reforma, porque o IBGE hoje tem mais ou menos 10 mil trabalhadores, 4.200, 4.300 são quadros permanentes do RJU e mais de 6.000 estão temporários. Qual é a relação que nós temos com
uma carreira com a outra? Nenhuma. E apesar de nós trabalharmos no mesmo órgão, né? Trabalhamos fazendo o mesmo trabalho, muitas vezes as mesmas tarefas, e cada um numa gestão diferente. O IBGE é um exemplo clássico disso. Sobre a questão da pergunta da Suzana, a PEC ela fala assim, o que é? Porque é o seguinte, o artigo 37, segundo, o item segundo, originalmente ele dizia que a investidura no serviço público, né, para qualquer pessoa, seria pelo cargo ou emprego público. E aí, quando você pegar a proposta, está escrito assim, investiduras em emprego público. E o que é empregado público? É simplesmente não regido pelo Estatuto, sim pela CLT. Aqui que é uma quebra de regime, porque se eu estou criando aqui, lá em cima eu coloquei os vínculos, se você pegar o 37.1, ele inclui dos cargos e inclui os vínculos ali no meio. E agora, aqui no segundo, ele tira o cargo, porque hoje o concurso público é feito pelo cargo do serviço público efetivo, e ele coloca o emprego público, porque o emprego público, se você olhar a definição, é o cara que é regido não pelo Estatuto do RJ, e sim pela CLT. Então, está bem definida essa questão. Sobre a questão dos vínculos da perda da questão previdenciária, eu aconselho todo mundo dar uma olhada na PEC, na emenda 103, que é a reforma da Previdência. A reforma da Previdência é uma coisa que é gravíssima, a gente não está se dando conta. Olha o que está gravíssimo na reforma da Previdência. O artigo 25, parágrafo 3º, ele diz que pode anular aposentadorias concedidas, as que vierem a ser concedidas, né? Pessoas que utilizaram tempo recíproco de regimes diferenciados, que é o regime jurídico, o regime próprio e o regime geral, pessoas que usaram tempo de licença-prêmio, pessoas que usaram licença de insalubridade e periculosidade para somar o seu tempo comum. E a Constituição ela diz que não reconhece esse tempo e a pessoa terá que voltar ao trabalho para cumprir, porque um equívoco que existe com os aposentados, as pessoas que estão aposentadas, é que depois de aposentado não acontece nada. Não, o TCU, Tribunal de Contas da União, ele diz que você, até 5 anos, ele pode rever a sua aposentadoria, ainda mais agora com esse artigo da Constituição. E ele está dizendo o seguinte, as pessoas que usaram tempo, tinham 1 ano de licença-prêmio, dobrou e aposentou com esse tempo, poderá voltar agora, mas não mais na égide da reforma anterior, e sim na égide da reforma da Previdência do Bolsonaro. Isso significa que você vai ter que pagar um pedágio de 100%, se você tinha que ter 1 ano, você vai ter que pagar 2, e você volta agora com os benefícios diferenciados, né? Agora, sobre a égide da reforma. Isso é uma coisa muito grave que as pessoas nem se ligam. Isso está sob a tutela de uma DIN, está sendo julgado, porque o pessoal da Justiça entrou com uma DIN, que agora eu não lembro o número, mas essa DIN está sendo questionada se esse artigo é constitucional ou não, porque ele fala das aposentadorias concedidas e as que vierem ser concedidas, tá? Então, isso é uma coisa importante para a gente poder. E em relação à dívida pública, a coisa mais simples que nós temos que fazer é o seguinte, questionar a questão da dívida pública. Nós não estamos falando aqui de auditoria da dívida, porque a gente quer simplesmente fazer uma ferramenta. Se eu chegar para vocês aqui, para o Benito, para o Gessel, e falar assim, vocês me devem R$1.000, no final da live, não esqueça que eu vou mandar minha conta e vocês me pagam. Vocês vão questionar, Paulo, quando é que você me emprestou R$1.000? Então, na dívida pública, a primeira coisa que nós temos que fazer é o seguinte, se nós pegamos emprestado, aonde é que foi esse dinheiro? De dezembro de 2015 a dezembro de 2019, a dívida pública cresceu 1,5 trilhão. Nós construímos mais escolas, mais hospitais, mais saneamento básico, se nós não fizermos, todas essas perguntas que eu fiz para vocês são negativas, mas onde foi parar esse dinheiro? E aí vocês vão ver que o próprio governo anunciou na televisão que ao longo de 2021 o estoque da dívida crescerá para 6,8 trilhões. O estoque da dívida hoje é 6,2 trilhões. Ela aumentará aqui 600 bilhões em 1 ano. E aí eles falam que o PIB, a previsão de PIB para 2021 seria 8,1 trilhão. E eles dizem que a dívida pública será 84,34% desse PIB. E 84,34% de 8 trilhões e 100 é exatamente 6 bilhões e 800. Aí vocês vão ver que vai ter um crescimento de 600 bilhões para a dívida pública em 2021, 600 bilhões em 2020, e aí você somando os 2 anos, você tem esse 110% de aumento para a dívida pública, né? Então, o que nós estamos falando aqui é de você fazer uma auditoria para que você abra os mecanismos, né? Quais são esses mecanismos ilegais, inconstitucionais, porque uma coisa que não é questionável é o seguinte, o artigo 166
da Constituição, parágrafo 3º, inciso 2º, a linha B, é inconstitucional. Ele nunca foi votado na Constituição no primeiro turno. Ele entra no segundo turno nessa linha B, e é isso que garante que a dívida pública não tem dotação orçamentária. Por isso que o governo pode aumentar o que ele quiser. Para a emenda 95, eu não posso aumentar o gasto, porque eu vejo todo mundo falar aqui de reforma tributária. Beleza. E vocês têm que avisar para o governo que ele tem que revogar a emenda 95, porque se aumentar aqui o imposto sobre fortunas, você vai encher o cofre do governo, mas ele não pode gastar esse dinheiro com o serviço público, porque a emenda 95 diz que ele só pode atualizar o gasto público, o IPCA do ano anterior. Mesmo que você duplique, triplique ou quadruplique o caixa do governo, isso não significa que você vai ter melhoria na qualidade de vida do povo. Nós temos que, para fazer uma reforma tributária, para finalizar, é só você ter que revogar a emenda 95 para que você possa acabar, não com congelamento, mas com teto de gasto do governo, que só atua na metade do orçamento. Desculpa, Paulo, ter que te interromper, mas é impressionante como você parece que tem tudo isso na sua cabeça, tanto os números, quanto as leis, quanto as minúcias. Acho que todos nós aqui estamos impressionados com isso também, né? Agora, José Benito, as suas respostas. Você quer que dê uma recapeada aqui, dar uma rejuntada? Eu anotei aqui brevemente em linhas gerais, e eu vou só complementar o que o Zé Celso e o Paulo falaram. Né? A questão da estabilidade, a importância dela, o Zé Celso marcou muito bem para a sociedade e para o Estado. Eu queria pegar um estudo de caso com a entidade né, que o SINDICT representa, o INPE, né? O SINDICT que está organizando, na condição de secretaria do Fórum de CIT, essa live. O INPE a gente está vendo. Imagina os servidores do INPE sem estabilidade. Um servidor de uma instituição de pesquisa com a capacidade que o INPE tem de produzir dados, e esses dados não necessariamente vão agradar ao governo, mas numa lógica, em tempos autoritários, a verdade é a primeira vítima, né? Pelo menos ela é sequestrada, atento. E aí imagina esses servidores sem estabilidade. Também gostei muito quando o Zé Celso fala da continuidade. O fim da estabilidade impede a continuidade dos serviços públicos. Isso é ruim para a sociedade como um todo, até para o grande capital. Imagina um órgão que você não tem a garantia não só do servidor público, não. Se esta reforma passa, a vida dos nossos órgãos públicos vai depender do chefe do executivo. O presidente da República ele só tem um limite para a caneta dele. É muito interessante. Os gastos. Porque esses o grande capital quer manter controlados. Se não tiver... se ele não afetar gastos, ou se ele provar que não os afetou, ou se ele conseguir maquiar isso bem, ele pode juntar órgãos, ele pode acabar com órgãos, extinguir órgãos, e a situação do servidor fica fragilizada. A estabilidade acaba, sim, para os antigos. A gente precisa entender. Ela existe de fato, ela existe de direito, mas não de fato. A gente vai ter uma variação de desempenho regulada, aparentemente por lei ordinária. Lei ordinária significa que ela pode ser votada por um quórum de maioria simples, ou seja, não precisa ter os 500 e metade dos 503, 13, mas você precisa ter a maioria dos que estão lá, e essa variação de desempenho vai poder trabalhar, como apontou o Paulo, com a questão de carreiras consideradas em extinção, carreiras consideradas não necessárias. Tem um outro termo que agora não me lembro. Então, a gente está afetado, sim. Né? Essa lógica dos vínculos, essa nova lógica dos vínculos, nos joga aos antigos a uma situação, no mínimo, de extinção. Nós vamos entrar, vamos supor que a gente não afete, que a gente não é demitido. A gente entra em carreira em extinção. E a gente tem esses problemas de longo prazo. Agora eu vou provocar aqui, até o tempo que a gente viveu uma maior democracia, nos governos de 2002 a 2015. Mesmo aí, foi aprovada uma reforma da Previdência que o capital adora, onde quem está aposentado nos nossos regimes está numa situação, a gente não sabe o que vai ser os regimes previdenciários, é que pode piorar muito, mas da maneira como foi organizado ainda no governo, os governos Lula e Dilma, já ferrava com a lógica do apoio solidário entre os servidores e tal. Então, já existe uma precariedade previdenciária, os aposentados estão em risco, é mais em risco agora, porque as carreiras que eles estão lotados muito provavelmente vão deixar de existir. Há um segundo plano do senhor Paulo Guedes, e desse governo, quando ele entrou, que ele calou um pouco agora, de dizer que as estruturas de carreira do Estado brasileiro são muito complexas, então que eles querem manter. E isso é um plano do grande capital, já está aí faz tempo.
5 carreiras generalistas em que você possa mexer com a mão de obra para lá e para cá. Então, não existe isso. Inclusive, mesmo que existisse, eu faço um apelo. A gente, como servidor público, a gente fez uma opção de vida, como diz a Celso, que é atender a sociedade. E para atender a sociedade, eu preciso ter empatia e solidariedade, entender o outro cidadão, servidor ou não servidor, como alguém que merece direito e respeito. Mesmo que eu não tivesse problema nenhum, fosse prejudicar os novos, coletivamente a gente seria prejudicado. E não é isso que vai acontecer. Seremos todos prejudicados com o fim da estabilidade, com o fim do serviço público e com a privatização do serviço público. Instituições... Imagina, nós somos da área de ciência e tecnologia, para terminar. O que é uma política de ciência e tecnologia que não possa ser planejada a longo prazo? Os projetos de pesquisa, os pesquisadores, a formação de mão de obra qualificada em vários níveis. Vamos pegar o caso do INPE, que está sob ataque, que, por exemplo, você tem servidores de nível intermediário altamente especializados produzindo em áreas técnicas, grandes soldadores, estou pegando aqui, que a gente acha, você não vai conseguir esse tipo de formação de mão de obra no mercado. O mercado não vai dar conta em investimento em ciência e tecnologia, como não vai dar em outros. O mercado não vai dar conta de atender a população mais carente na saúde. O mercado não vai dar conta de mapear a sociedade brasileira, como o IBGE faz. E a gente está jogando isso tudo. E a gente precisa, sim. Eu estou pessimista, acho que está todo mundo preocupado. Pessimista não. Eu acho que a gente precisa falar com a sociedade. Existe uma bolha, a grande mídia é inimiga do presidente, né? Só na hora de comentar as atrocidades, mas na pauta econômica eles são aliados, a gente precisa furar a bolha. A população brasileira precisa entender o que vem aí. A população brasileira vai viver sem o IBGE, sem o IPEA, sem os institutos de pesquisa, sem a Fiocruz, sem o SUS, porque é isso que a gente vai ver. Essas coisas esses setores ou vão acabar ou vão ser remodelados por uma prestação de serviço privado, que vai ter um ônus para o Estado e que vai ser gerenciada segundo interesses privados, por servidores ou trabalhadores que vão estar demandados e obrigados e sob o chicote, não da sociedade, a vigilância da sociedade, mas dos poderosos de plantão. Quem é do Rio de Janeiro sabe o que é ter um sistema de saúde controlado por organismos privados, as OS. Não por acaso no Rio de Janeiro o sistema é a lógica do favorecimento, do compadrio, que nos últimos 6 governadores, 5 foram presos ou estão em via de ser. E a gente vai completar a cena agora. Parece que vai completar a cena, com um ex-juiz. No Rio de Janeiro, a gente está chegando ao caso do cara ir preso antes de assumir. Então, é um caso muito sério que a gente está vivendo aqui, que a gente está vivendo como sociedade. E essa reforma é uma destruição de direitos coletivos. Eu encerro, volto a dizer, e depois, nas considerações finais, eu tenho vender uns peixes. Renata, se eu só completar uma coisa que o José Celso colocou aí, que eu acho que é importante, e o Benito também colocou, é que a emenda 19, ela não tem fundo de garantia, mas ela diz que se demitir servidores públicos estáveis, ela paga para cada ano trabalhado 1,5 salário. Então, eles pensaram nisso também, para as pessoas ficarem alerta. E segundo, a gente vê aqui na reforma falando de leis complementares e até lei ordinária. Só vou lembrar vocês que na própria PEC eles falam dos atos de disposição transitória. Sabe o que significa isso? Significa que, quando é aprovada a PEC, no outro dia já está valendo, independente de legislação ou não. Posso complementar essa fala do Paulo? Eu quero só para a gente também... Mas um segundo nessa fala. O fato de não ter legislação vai permitir, por exemplo, que aprovada a PEC, no dia seguinte, os prefeitos, a gente sabe o que são boa parte dos prefeitos desse Brasil, não só dos grotões, em grandes cidades, poderão privatizar os serviços que estão na sua mão, de imediato. Então, vocês imaginem, aprova a PEC hoje, amanhã, escolas e serviços de saúde vão estar na mão dos amigos. Gente, agora eu queria passar já para vocês fazerem as considerações finais. Eu sei que dá uma vontade, né? Tem hora, né, Benito, que aí a gente se empolga, né? E aí a gente não quer largar. Eu sei que a gente falou dos temas mais importantes, mas eu também sei que há muitos detalhes que ficaram de fora e que há minúcias, há armadilhas e há também a nossa missão de divulgar e de fazer essa informação chegar não só junto aos servidores, mas junto ao público.
Então, nesse sentido, né, de pensar em todos, né, não só nos servidores, mas também na população, em como fomentar, em como construir a luta e essas alianças contra a reforma. Então, vamos fazer umas considerações finais também pensando nos próximos passos, pensando em como a gente vai encaminhar, fazendo os encaminhamentos, dizendo o que vocês estão fazendo, o que vocês estão pensando, se já tem algo programado. Vamos trazer a turma para pensar com a gente? Agora eu vou passar para vocês na mesma ordem de sempre, pode ser? José Celso? Muito bem. Então, vejam, eu vou fazer minha fala final nessa direção mesmo. Primeiro, fazendo uma propaganda nossa, que é a seguinte: nós já, desde a reforma da Previdência, na verdade, que a AFIPEA, a Associação dos Funcionários do IPEA, afipea.org.br, ela tem produzido muitos estudos, notas técnicas, documentos de crítica e de proposições, inclusive, sobre todos esses temas. Então, aos interessados, por exemplo, que quiserem ir aos detalhes, né, como a Renata falou, ou conhecer um pouco mais essa discussão de uma perspectiva teórica, histórica, com fundamentação empírica dos dados e tudo mais, pode pesquisar no site da AFIPEA, afipea.org.br, pode pesquisar as nossas publicações ali. Particularmente, eu recomendo os cadernos da reforma administrativa, que já são 10 documentos produzidos que abordam vários desses temas sobre desempenho, sobre estabilidade, sobre gastos, regras fiscais, etc., e que podem ser úteis nesse trabalho que eu considero o primeiro e mais importante nosso, que é o de produzir uma informação verdadeira, de qualidade, para organizar a discussão interna, para melhorar o nível do debate, para informar e formar os nossos colegas sobre esse conjunto de medidas draconianas de desmonte, de destruição do Estado, do serviço público. Eu acho que a nossa primeira missão é voltar a fazer o trabalho que os sindicatos, as associações sempre fizeram, que é de formar a sua base, de voltar para os seus trabalhadores, para os seus colegas, para os seus amigos, para a sua família, e informar sobre a realidade do que o país está vivendo. Nós estamos vivendo, além desse somatório de crises econômica, sanitária, internacional, ambiental, etc., nós estamos vivendo essa fábula né, tétrica de uma verdade construída, né, de uma suposta verdade construída com base em notícias falsas, com base em redes sociais, com base em fake news e coisa que vale. Então, nós precisamos desmontar essa narrativa, tá certo? E isso só se faz com base em organização interna, com base em mobilização, que é a segunda coisa importante. Então, a primeira é voltar a informar e qualificar a discussão. A segunda é voltar a mobilizar coletivamente os nossos colegas para podermos, como disse já o Benito, né, para que a gente possa ter poder de reação e de resistência, de contestação, de superação desse momento trágico que a gente está vivendo na história brasileira. Né? Porque, como ele também já disse, quer dizer, não se trata de uma reforma que vai atingir os servidores apenas. Né? Isso vai ter desdobramentos terríveis, perversos para o conjunto da sociedade, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista do trabalho, da segurança do trabalho, do ponto de vista da remuneração, aumentando já, né, níveis de pobreza, de indigência, de desigualdade, né? O Brasil como um quintal dos Estados Unidos, né? Ou seja, e agora, ainda por cima, os Estados Unidos querendo quase que obrigar ou induzir o Brasil a entrar numa guerra contra a Venezuela, que é uma coisa completamente surreal. Então, é um conjunto muito amplo de dimensões, de questões que estão postas, e que todas elas passam pelo Estado, passam pelo poder público, passam pela organização do Estado. Né? Então, desmontar isso significa abrir caminho para uma barbárie completa, né, da nossa sociedade, da nossa economia, da nossa capacidade de se reinventar como nação, como civilização. Né? Então, é muito importante esse trabalho de qualificar o debate, a informação e voltar a poder mobilizar coletiva e politicamente as nossas bases, as nossas
redes, né, para o enfrentamento dessa agenda que é de destruição completa do país. É esse, infelizmente, o meu recado final, pessimista, mas necessário. Obrigado. E mais uma vez, obrigado pelo convite. E todo mundo aí, estamos à disposição. Obrigada a você, José Celso Cardoso. Também quero dizer para todo mundo que está aqui que você tem vários artigos na imprensa grande. Não vou falar grande imprensa, vou falar imprensa grande, que são coisas diferentes. E também tem contribuído com o jornal do SINT-CT, onde vocês podem encontrar 2 artigos no site www.sintct.org.br. E agora, Paulo Lindsay, para suas considerações. Primeiramente, eu quero convidar a todos os trabalhadores para que se una nessa corrente de resistência que está sendo formada a partir do FONASEF, que é o Fórum dos Servidores Públicos Federais, em conjunto com os fóruns das estatais, dos municipais, dos estaduais e até mesmo dos serviços dos serviços sociais, né, dos movimentos sociais, para que a gente possa resistir. No dia 30, no Rio de Janeiro, vai haver uma concentração na Candelária, onde a gente vai tentar fazer um ato presencial para denunciar todo esse desmonte do Estado brasileiro, né? E no dia 3, o Fórum das Estatais, convocado pelo deputado Glauber Braga, vai fazer também um ato, e nós estamos unificando os 2 atos, para que a gente possa defender contrário às privatizações das estatais, e principalmente a partir daquele artigo 173 que o Benito colocou aqui, que é praticamente o fim das estatais no Brasil, né? Que o papel da estatal é um papel de segurança nacional e de interesse social, e eles estão desmontando tudo isso e entregando a iniciativa privada. Isso é uma coisa muito importante. Segunda coisa, a partir do próprio dados do IPEA, que tem aquele gráfico dinâmico sobre o Atlas de Serviços Públicos, e ali é colocado que nós somos 12 milhões de servidores públicos nas 3 esferas de governo. E se nós somos 12 milhões de servidores públicos, o nosso trabalho agora, ele parte a partir de cada trabalhador convencer o outro trabalhador da sua própria base da necessidade de olhar esses desmontes de serviço público. Porque se nós, trabalhadores, tivermos essa compreensão e conseguimos convencer 2, 3 ou 4 pessoas, nós estamos falando aqui de uma base de mais de 40 milhões de pessoas, que com certeza vai reverter toda essa situação, porque os políticos, eles não são donos do poder, eles são serviçais do capital. E se eles são serviçais do capital, a gente pressionando com uma força muito grande, eles terão tendência de recuar, né? Mas nós precisamos ter uma unidade nessa luta. Então, eu convoco todos no dia 30, o Dia Nacional de Luta dos Serviços Públicos, de um modo geral, e das estatais, que acontecerá em todo o Brasil, e aqui, especificamente, no Rio de Janeiro, né, às 16 horas, na Candelária. E agradecer ao Fórum pelo espaço de debate, espero ter contribuído com alguma informação. E a última coisa, eu aconselho todo mundo que fizer um estudo sobre a PEC, sempre colocar o texto atual, porque quando você faz uma análise a partir do que está escrito, você vai ter uma outra visão, né? Porque quando você só analisa a partir do que eles estão propondo, você perde muito do que eles estão propondo. Então, é sempre necessário que a gente coloque os artigos lado a lado para que você possa entender o que era e como é que eles estão propondo, tá? Isso. E última coisa, tem um decreto que 91, que o Temer fez, que ele mostra como montar toda essa legislação, principalmente a partir da PEC. Que vocês vão ver que muitas coisas que estão na PEC não são artigos de peças constitucionais, e sim de decretos ou de qualquer PL. O Temer foi um constitucionalista e ele criou esse decreto, né, mostrando como é que você esconde várias coisas dentro de uma peça constitucional a partir disso. 91 de 2017. Dá uma olhada lá para você ver que vocês vão se surpreender que os caras não estão de bobeira. Eles são muito bem organizados, né? E agradecer a presença aí do Benito, do José Celso, da Renata. Foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer foi nosso, com certeza, Paulo, e também de quem nos assiste. Aqui no Face, o Alexandre Noronha de Albuquerque está dizendo, olha, convocamos todas as entidades a se somarem aos atos de resistência.
É isso que todos aqui estão finalizando as suas falas, né, convocando e passando esse calendário para que as pessoas também possam saber. Também queria dizer para a Jade, que fez uma pergunta específica sobre a dívida. Jade, o Paulo Lindsay também escreveu um artigo no jornal do SINDCT, que você pode consultar no site www.sindct.org.br. Já vou adiantando, antes de passar a palavra para o José Benito, que ele não tem nenhum artigo ainda no site do SINDCT, mas como agora ele já se sente convidado e praticamente obrigado, né, José Benito, a também fazer uma contribuição, né? Com lembranças da Fernanda. Então, eu passo para você agora. Bom, agradecer essa mesa, eu aprendi muito. Eu acho que, na linha do que o Zé Celso falou e do Paulo, rola uma certa angústia, mas eu acho que tem muito trabalho. Primeiro, convencer os nossos colegas. Acho que atividades como essa aqui, os documentos que estão sendo produzidos por uma série, pela FPEA, pelo Paulo, pela Auditoria Cidadã, pelos outros sindicatos, são fundamentais, porque a gente vive uma batalha discursiva. É impressionante como a gente tem que reafirmar a verdade, é impressionante como a gente precisa fazer isso com colegas nossos, que estão seduzidos ainda por esse flautista de Hamelin que vai jogar a gente todo no mar. E as pessoas, a gente precisa, de alguma maneira, continuar esses trabalhos. Então, falando pelo Fórum de Ciência e Tecnologia, a gente criou nessas redes sociais, vai tentar colocar o máximo possível de informação, as informações do SINDCT, das outras entidades, do próprio fórum, para que sejam divulgadas. Como eu falei, tem um trabalho aqui, a gente vai estar finalizando outro, sobre a questão da reforma, as consequências da reforma. O trabalho que está aqui é na linha do que o Paulo falou. A gente analisou o antes e o depois, e aí é mais assustador, extremamente assustador, mas é importante, é o primeiro trabalho. O segundo trabalho é juntar, o Fórum tem dialogado junto ao FONACEF, junto às outras entidades nacionais, junto à Condicef, o dia 30 a gente está começando a construir também. É tempo de pandemia, desgraçadamente ainda tem isso, mas a gente precisa fazer algo. Então, é um convencimento dos colegas, é uma tentativa de dialogar com a sociedade e de construir mobilização, que eu acho que talvez seja o mais difícil, que é vencer uma inércia, né, principalmente de alguém que está apanhando tanto há tanto tempo, mas agora é por nossa sobrevivência, não só como servidores, como sociedade. Então, é nesse sentido, a gente não esmorecer. E eu vou vender um peixe do voluntarismo agora, porque além de servidor, né, eu tenho um canal no YouTube que eu fiz uma análise também, pegando os trabalhos do fórum. Então o canal está lá, o nome é terrível, assim, eu estava bêbado quando eu criei o nome, porque sem uma cachaça, né, ninguém segura esse rojão. Chama-se 10 Soltas ao Vento. Aí, se vocês entrarem lá, nesse canal do YouTube, a gente fez os 2 últimos vídeos são análises pormenorizadas do que a reforma vai trazer para o Estado e para a sociedade e para os servidores. E, mais uma vez, agradecer, aprendi muito com vocês. Dia 30 estamos juntos e vamos estreitar os laços. E para o servidor que ainda está achando que está legal, está maneiro, não vai me afetar, por favor, está na hora de parar de construir castelo de areia na praia enquanto a tsunami está sendo armada. Não dá mais. Quero agradecer, em primeiro lugar, a todo o público que esteve conosco. Nós tivemos uma participação de uma média de mais de 40 pessoas acompanhando a nossa live durante todo o tempo, fora que ela estará disponível na página do Facebook do Fórum e depois irá para o YouTube. Então, ela pode continuar sendo compartilhada e certamente vai atingir mais pessoas. José Celso Cardoso, José Benito, Paulo Lindsay, em nome do Fórum, em nome do SINDCT, eu agradeço demais o tempo de vocês. Eu sei que não está fácil, e live, ficar na frente do computador o dia inteiro tem sido muito penoso cada vez mais, porque a gente faz isso cada vez com mais intensidade. Mas o momento pede e vocês responderam ao chamado de fazer esse trabalho de esclarecimento para os servidores e população. Eu quero agradecer demais vocês, agradecer o nosso público e com 1h28, encerrar agora a nossa live, desejando uma muito boa noite para vocês 3 e para o público e para a Fernanda, que fez aqui o papel do suporte técnico pelo SINDCT. Muito obrigada. Tchau, tchau.